Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a cultura do cancelamento e o que isso envolve em termos das redes sociais, dimensão política, dimensão crítica e até filosófica também. Nós temos aqui a presença do Felipe Campelo, que é doutor em filosofia e professor do Departamento de Filosofia da UFPE. Bem-vindo, Felipe, ao nosso programa Realidades. Olá, Marcelo, um prazer estar conversando contigo e com todo mundo que está vendo a gente aqui. Certo, eu gostaria de iniciar perguntando para você os efeitos que pode ter em termos do pensamento crítico, né, o pensamento livre, que é tão importante até para a filosofia, nessa guinada maior ainda, vamos chamar assim, em relação ao mundo virtual, né, essa concentração na dimensão da virtualidade. Isso tem que efeitos em termos do pensamento crítico, assim, na sua avaliação geral? Então, Marcelo, o que eu acho que é importante para a gente começar a nossa conversa é lembrando que o cancelamento ele não é exatamente um fenômeno novo. Talvez a gente esteja chamando assim agora, né, cancelamento como uma cultura, mas a gente sabe que historicamente sempre houve diversas formas de silenciamento, né, de quem estava dentro do discurso, quem tinha voz, quem era ouvido, né, e quem estava fora também, inclusive com formas de silenciamento que iam inclusive no corpo, né? Então, por exemplo, o linchamento é uma forma também de cancelamento, né? Um tipo de violência física, né? Mas essas formas também de cancelamento psíquico, né? Ele tem também, sobretudo, impedido o debate, né? Então, eu acho que o que a gente chama hoje de cancelamento, né? Lembrando que não é então algo exatamente novo, mas em tempos de redes sociais isso se inflaciona, né? Então, o que a gente vê hoje é o lugar das redes sendo, por um lado, muito inclusivo, né? Então, inclusive dentro de uma proposta democrática, né? Então, pessoas às vezes que não tinham condições então de manifestar suas opiniões, elas agora passam a ter voz, a ter expressão, a poder falar. Então, por um lado, é um fenômeno positivo, né? Essa democratização, inclusão nas redes sociais. Mas, por outro lado, e aí vem o efeito colateral, isso que a gente chama de tribunal das redes, né? Então, o cancelamento ele apaga a crítica porque ele impede a possibilidade do debate. Então, o que a gente tem visto, assim, ao invés de ele fomentar, né, criticamente, ou seja, dar espaço então, para uma pluralidade de opiniões, para democratizar o debate, acaba sendo uma interdição do discurso, né? Então, quando a gente cancela alguém, né, até o termo do inglês, né, você deletar, né, apagar alguém, é você impedir que haja essa pluralidade, né? Então, eu acho que isso é muito ruim para a democracia, né? Ou seja, aquele lugar que deveria ser plural, inclusivo, ele acaba sendo um lugar que novamente recai naquele problema histórico que é o de silenciamento, o de apagar, o de impedir o dissenso. E eu acho que quem perde, em última análise, com isso é a própria democracia. Certo. Em termos assim dos pensamento filosófico, talvez principalmente contemporâneo, né, dos filósofos, o que se pode iluminar em termos dessa dimensão, talvez alienante, ou massificante, se a gente falar aqui em termos da política, da cidadania, né, nesse período que as pessoas estão vivendo também no contexto, né, mais acirrado da pandemia, nesse aspecto até de estagnação, de traumático, talvez até, em termos do pensamento. Como é que a filosofia ilumina algo desses acontecimentos, assim? Então, o que eu tenho defendido, isso em diálogo com Hegel, que é um filósofo alemão, o pessoal da teoria crítica também, com quem eu dialogo, né, bastante assim, do ponto de vista de afinidade teórica, toda essa tradição de pensamento, elas tentaram deslocar a crítica do indivíduo para a sociedade, ou seja, para aquilo que antecede nossas experiências, nossas visões de mundo, né? A ideia de que
de que há um vocabulário compartilhado, né, de que a gente está inserido em práticas, em normas sociais, né, que de algum modo nos antecedem. Então, ao meu ver, o cancelamento ele impede um processo de aprendizado, né? Ou seja, de entender que muitas vezes, se a gente existe, cresce, né? Nasce e cresce numa sociedade que ela, né, a própria sociedade, ela estruturalmente ela é misógina, né? Ela é racista, né? O que é que a gente pode fazer então para mudar esse vocabulário, né? Então, eu como professor, eu acredito na educação, né? Na possibilidade que a gente tem não de que se errou por conta de um contexto social, de você não ter a possibilidade de compreender, inclusive, esses erros, né? De refletir e de procurar, então, melhorar como pessoa, né? Eu acho que o cancelamento ele acaba recaindo, paradoxalmente, numa espécie de lógica neoliberal, né? Porque ela ataca um indivíduo, né? Ela quer silenciar um indivíduo, sem compreender isso que está por trás das práticas sociais, né? E que a partir do qual a gente também exerce nossas práticas individuais. Então, eu acho que o importante, e o que a filosofia pode ajudar a gente aqui, né, é entender que a crítica ela deve sim existir, né? Não significa passar pano, né, que é um outro termo também aí muito recorrente, né? Mas entre cancelar e passar pano tem muita coisa. E entre essas coisas existe o aprendizado, né? Uma proposta então pedagógica, né? Uma proposta de mudar essas práticas sociais. Então, o meu foco, né, de afinidade filosófica é de uma crítica social, né? E não apenas uma crítica dirigida aí a um indivíduo. Cancelamento propriamente dito, assim, o que é cancelado, assim, qual é o problema básico? É um tipo de exclusão? Como é que opera esse cancelamento, assim, um pouco mais termos detalhados para nós entender o cancelamento propriamente dito, essa cultura. Pronto. Aí o fenômeno do cancelamento, isso para ser criado em cultura, ele é um termo que tem sido usado hoje, né? Tá hoje passou a ser parte, né, do nosso vocabulário, mas como expressão realmente é algo relativamente novo. Quando a gente fala de cancelar alguém, né, normalmente tem muita visibilidade, assim, pessoas que são famosas, né, pessoas que estão em evidência, e aí alguém que então falou alguma coisa, e aí vai ser cancelado, né? E acabou que a cultura do cancelamento está muito em torno dessas figuras mais midiáticas, assim, né? Mas se a gente for analisar o fenômeno como um todo, ele não se restringe a esses casos. E aí meu foco e a minha preocupação é quando isso se generaliza e passa a ser uma prática social punitivista, inclusive, né? Ou seja, aquelas práticas que estão reproduzindo uma lógica que muitas vezes setores mais progressistas, né, historicamente, tentaram combater, né? O que o cancelamento ele acaba reproduzindo, por isso que eu chamo de paradoxo, é aquilo que está se querendo enfrentar, porque se recai numa lógica punitivista, né, persecutória, né, aquilo que não abre espaço, então, para essa possibilidade que o indivíduo tem, então, de aprender e melhorar, né? Então, assim, às vezes pega um Twitter que alguém postou há 10 anos e como se o sujeito ele fosse, né, aquela mesma pessoa que sempre pensa a mesma coisa e que não tem possibilidade até de evoluir, né, assim, como pessoa, né? Então, o cancelamento é esse fenômeno, né, que, ao meu ver, acaba reproduzindo aquilo que seriam garantias sociais, né? Garantias, por exemplo, de livre defesa, né? De presunção de inocência, direito ao contraditório, ou seja, tudo aquilo que foi conquista dos movimentos sociais, né, ao longo da história, parece ser jogado fora, né? Porque se a gente substitui isso que seriam as instituições da justiça, né, as práticas então como presunção de inocência, etc., o que a gente está fazendo é não dar direito muitas vezes, né, a uma defesa, inclusive que se ouve, né, a pessoa que está sendo acusada. Então ela é cancelada, ou seja, ela é condenada a priori, né? Ela não existe mais o direito ao debate, né? O direito a pensar
como as instituições de justiça podem ser melhoradas, né? Não quer dizer que elas são perfeitas, mas o que eu acho que a gente não pode fazer é retroceder, né? Assim, é voltar a um tribunal como se fosse um caixas bruxas, né? Vendo pessoas queimando em praça pública. Parece que o tribunal das redes tem um pouco esse lugar, né? Uma espécie de lógica de faroeste, né? Eu acho que isso realmente traz um grande risco, né? Aquilo que a gente pode evoluir também como sociedade. Certo. E sobre a questão das fake news, como é que ela se encaixa nessa dimensão? Que um avalanche, né? Se diz que depois, principalmente das investigações dos últimos anos, atuais, né? Dos últimos 2 anos principalmente, apareceram uma caixa de Pandora, né? Uma caixa de surpresas terríveis aí dentro. Como é que se encaixa nessa dimensão? E o que ocasiona, né? Essa dimensão das fake news? Essa é uma questão bem interessante, né? Assim, porque elas atravessam também o lugar das redes sociais, né? Assim, novamente, não é que uma notícia falsa seja algo novo, né? Acho que a gente sempre viu isso ao longo da história, mas o que é que a gente vê hoje? Como isso tem pautado e minado o debate democrático, né? Assim, então, a fake news, quando ela assume esse lugar de verdade, né? A gente viu agora, né? Por exemplo, a decisão agora em relação ao voto, né? Ao voto digital, ao voto impresso, toda essa polêmica agora. Veja, foi um tipo de alarde que não tem comprovação alguma, mas que pautou o debate e que a ponto de minar a democracia, né? Minar a legitimidade democrática. Então, o efeito disso é muito estratégico, né? Isso não é à toa. No momento em que você pauta um debate que você descredita as eleições, né? Você corre o risco, como foi nos Estados Unidos, né? O discurso de Trump foi sempre nesse sentido, né? O que a gente viu lá aquelas cenas da invasão do Capitólio, né? Ou seja, consegue atiçar, né? A partir de algo que não tem qualquer tipo de comprovação. É interessante que, no que eu tenho trabalhado em torno dos afetos, né? A gente vê que essa circulação que tem nas redes sociais, inclusive com emoções políticas, né? A forma que nossas escolhas elas não estão longe de ser racionais, né? Elas são movidas também por paixões, né? Isso faz a gente compreender melhor esse ambiente democrático como ele hoje circula, inclusive também nas redes, né? Então, o cancelamento e fake news, eu diria que são sintomas dessas mudanças, né? São as formas como as emoções hoje circulam num ambiente que é uma espécie de nova ágora, né? Uma nova esfera pública. Você está ali no debate das redes, que tende a ser um debate muito virulento, né? Então, é interessante ver essa conexão, né? Então, tanto as fake news quanto o cancelamento, eles se tocam ali enquanto negação do contraditório, né? Negação da pluralidade, né? Da pluralidade de uma liberdade de expressão que está sempre sendo manifestada sob a forma do ódio, né? Esse ódio, então, que nega a diferença, né? Que impede o debate, né? Que impede a circulação, que substitui aquilo que seria um debate por uma mentira que vira verdade, né? Então, eu acho interessante compreender esse fenômeno a partir dessas diversas facetas, né? E uma coisa que também, ao meu ver, é muito interessante nisso é uma espécie de narcisismo por trás, né? É aquela regra que... Porque quando é legal para a democracia haver uma pluralidade de opinião. O risco é quando a minha opinião ela se coloca como uma régua moral para a sociedade, né? Então, isso a gente vê no cancelamento e, de algum modo, vê nas fake news, né? Porque a sua opinião não é mais uma opinião, ela se estabelece como verdade. Isso é um grande risco, né, para a democracia, porque isso se coloca o que eu chamo de uma relação narcisista, né, em última análise, porque é você acreditar que a sua opinião
ela, enquanto verdade, deve negar a opinião do outro. Então é interessante ver como isso tem minado, né, a democracia de diversas formas, né? Legal, muito bom, muito importante esse tema. Estamos conversando aqui, né, com Felipe Campelo, professor doutor do Departamento de Filosofia da UFPE. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já já. Estamos de volta no programa Realidades, conversando hoje sobre a cultura do cancelamento e desdobramentos da dimensão do mundo virtual. Falamos de fake news, tantas coisas que se conectam aí. E o nosso convidado é o professor Dr. Felipe Campelo, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele falou sobre a importância dessa compreensão anterior das fake news, dessas dimensões que, de alguma forma, fico pensando aqui, que aprisionam os seres humanos nessa dimensão virtual. O que a gente poderia fazer nesse sentido, fazer frente a essas, que eu chamaria de uma prisão mental, né? Aí dentro das redes sociais, o que se pode fazer frente, como fazer frente a isso, né? Que às vezes as pessoas são raptadas ou capturadas, né? Por essas dimensões e estão ali embebidas naquilo e agora, né? Pois é, né? Esse é o grande desafio da democracia, Marcelo. E eu diria que também ela toca aí um ponto do que é que queremos também como sociedade, né? Assim, porque a gente tem visto um esgotamento de um modelo de centrar essa crítica, né, no indivíduo, perdendo de vista essa conexão social. Um exemplo disso que eu acho muito interessante é a vacina, né? A vacina não é apenas algo que eu recebo no meu corpo, né? Mas é algo que ajuda a acabar com o vírus, né? Ou seja, é pensar que o nosso corpo, e eu acho que a pandemia tem escancarado isso, né? Ele é também um vetor, ou seja, ele está também em contato, né, permanente com o outro, com quem passa ao meu lado, né? Então, receber a vacina é um ato social também, não é apenas um ato individual, né? Eu acho que o que a gente tem visto, isso que a gente tem falado, né, da fake news, esse exemplo da vacina e mesmo a questão do cancelamento, né, elas, ao meu ver, elas se tocam nessa ultra esse ultra foco na individualidade, né? E a gente tem visto assim com mudanças climáticas, né, com o exemplo da pandemia, de que nós precisamos cada vez mais resolver os nossos problemas enquanto humanidade, né? É interessante porque esses movimentos anti-vax, né, os anti-vacinas, eles explodiram nos países ditos desenvolvidos, né, onde você tem então essa defesa ali do indivíduo e alguém achando que, olha, eu não vou receber a vacina porque está dentro da minha liberdade. Mas esse é o paradoxo, né? Assim, que ser vacinado ajuda coletivamente a enfrentar a pandemia, né? Doar uma vacina de países ricos para países pobres ajuda a enfrentar a pandemia do ponto de vista global. Então, a gente não consegue mais resolver esses problemas do ponto de vista meramente individual, né? Eu acho que muito da crítica do que a gente tem falado tem se focado excessivamente no indivíduo, né? Com muita pressão, né? De uma alta performance, né? De uma alta produtividade, e isso tem esgotado, né? Isso tem até nos adoecido, né? Também, assim, no momento que a gente se dá conta, olha, o que é que significa então essa máxima performance, eficiência, né? E isso que a gente tem visto, eu acho que socialmente é um esgotamento desse tipo de vocabulário. Então, gostei dessa sua imagem, né? A gente precisa nos libertar disso que está aprisionando, né, a gente. Em termos da nossa macropolítica, grande política e do próprio governo, né? Isso também é presente, essa cultura do cancelamento também se manifesta na nossa cúpula governamental ou é uma coisa mais, né, das pessoas em geral? Como é que você vê isso em termos aí da política no sentido do poder? Isso é interessante porque há diferentes níveis, né, do cancelamento, e um deles
A gente poderia pensar mais social, né? Isso é interessante porque, assim, a própria noção de liberdade nesse sentido, né? Nesse caso, por exemplo, da pandemia, ela depende muito de uma ação individual, né? As pessoas, então os cuidados que cada um tem, isso ajuda socialmente, né? Desse outro plano, a gente tem um nível propriamente institucional, né? Que é o plano, então, do governo. E o que a gente viu, né, o que a gente tem visto é um uso muito estratégico de tudo isso, né? Não é à toa que o governo, né, instaurou ali um gabinete do ódio, né? Então uma forma muito bem arquitetada, né, planejada para circular esse tipo de afeto baseado no medo, né? Baseado então no medo do outro, nessa noção de propriedade muitas vezes, enfim, abstrata, né? A questão, por exemplo, da máscara, né? Então, assim, alguém achar que só não vai usar mais, que ninguém pode interferir então no meu corpo, por isso eu não posso, ninguém vai me obrigar a usar máscara. Mas muito do que a gente vive socialmente, inclusive das instituições, dos direitos, eles são fenômenos que, de algum modo, eles restringem a liberdade, ou seja, a gente não pode fazer o que a gente quer, mas por conta de um bem-estar social, coletivo. Né? Então, o que a gente tem visto nessa narrativa do governo é a negação, né, disso. É a apelação para uma individualidade fictícia, né, ou uma coletividade também muito perigosa, né, assim, baseado então somente numa ideia de uma bandeira comum, né, o patriotismo, essas imagens que a gente conhece bem, né? Isso é uma captação, então, de um tipo de retórica que, na verdade, não está preocupado com o coletivo, né? Não está preocupado com o social. Então, é um cancelamento institucional que é muito mais grave, no certo sentido, né? Porque é onde está em jogo ali, né? Ou seja, a força que tem uma política pública, né? Nesse desdobramento, e que as redes sociais, claro, acabam reproduzindo, né? Muito dessas práticas, né, desse tipo de discurso de ódio. E eu acho que é um fenômeno que a gente, de fato, tem que enfrentar como um todo, né, nas suas diversas esferas, nos seus diversos níveis. Certo. Em termos da filosofia, da dimensão do que a filosofia traz, não só na academia, mas também a filosofia na vida, né? Como que pode contribuir isso, ou próprios saberes também, né, que vem mais também da própria academia, mas a filosofia como ampliada, o que ela pode contribuir nessa dimensão dessa libertação, dessa consciência, o pensamento da cidadania, né, como a gente fala aqui no programa, cidadania, direitos humanos. Sim. Inclusive, foi por isso que eu estudei filosofia, né, que eu acho que é um caminho libertador, né? Eu acho que uma das sensações mais incríveis é a gente entender que aquilo que a gente acredita, que a gente pensa, não necessariamente precisa ser o mesmo que a outra pessoa, né? Então, assim, as pessoas podem ter suas crenças individuais, né, suas preferências, mas isso não precisa se colocar como uma régua, né? Assim, isso não precisa valer para todos. Eu acho que a filosofia, né, esse sentido crítico mesmo, significa, sobretudo, a gente se autocriticar, né? Entender que aquilo que a gente acredita não precisa ser estabelecido como uma verdade para todo mundo, né? Então, eu acho que a filosofia ajuda a uma construção democrática, né? Ajuda, então, a uma experiência de fato de libertação. E eu costumo dizer que um professor e uma professora, né, são ampliadores de horizontes, né? E isso é realmente algo fascinante, né? A gente poder, então, abrir nossas perspectivas e ajudar outras pessoas a sair disso. Isso, sem dúvida, seria uma forma de combater tudo isso que a gente está falando, né? Discurso de ódio, cancelamento, fake news. E eu acho que a filosofia tem um papel central nessa formação democrática. Sim, a gente vê também, né, quantos professores e pensadores, filósofos, né, estão inseridos no Brasil nesse sentido né, tem uma influência interessante, ideias muito interessantes, como, né, Márcia Tiburi, Viviane Musé, Karnal, né, acho que também tem uma conexão, apesar da história, né, vem também uma conexão com a filosofia, Renato Giannini Ribeiro e tantos outros, né? Como é que você vê essa atuação, a importância dessa atuação em termos dessa divulgação dessa consciência crítica, assim, para a gente encerrar a última questão?
É fundamental. Inclusive, a gente tem aqui, né, na UFPE, junto com também, enfim, os projetos que você já há muito tempo faz, né, eu junto com o meu colega Érico, a gente também criou o nosso coletivo, que era esse esforço de sair dos muros da universidade, né, dialogar, de levar a filosofia na rua, como a gente fala, filosofia em toda parte, né? E a gente, eu acho que muito dessa ocupação das redes, né, foi um efeito colateral, como uma espécie de culpa nossa também, né, de a gente não ter ocupado esses espaços. Então, eu acho que cada vez mais a universidade precisa, né, estar dialogando, estar ocupando para enfrentar essas narrativas onde a gente estava ausente, né? E eu tenho sido bastante otimista nisso. Acho que a gente está aí num bom caminho também de ocupar esses espaços aí com que a gente já faz na universidade, né? Muito bom, agradecemos aí, né, toda essa importante conversa, né? Lembramos aqui o nosso telespectador também que nós temos ali, já que falando em rede virtual, temos o nosso Instagram, temos o nosso canal do YouTube, tanto o meu, professor Marcelo Polisório, quanto o canal Realidades TVU, o Instagram do Realidades TVU também, né? E também podem procurar o professor Felipe Campelo, deve a sua rede social também, né? Tem a sua rede social, né? Eu tô lá ocupando também. Isso, Felipe Campelo. Então, agradecemos muito ao professor Felipe Campelo, né, professor do Departamento de Filosofia da UFPE, conversando esse tema com a gente da cultura do cancelamento e outros desdobramentos. Obrigado e todos até a próxima.